Muitíssimo boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder, recebendo hoje aqui a doutora Ana Carolina Cleve, advogada. Vamos falar sobre financiamento de campanha. Essa semana fecharam-se quase que todas as alternativas em torno disso, mas antes de começar o bate-papo eu vou a Brasília com José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. No discurso de abertura da Assembleia da ONU, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo brasileiro busca as medidas para retomar o crescimento sem abrir mão dos avanços sociais. Ela reafirmou que o esforço do governo para conter a crise econômica internacional chegou ao limite e, por isso, o Brasil enfrenta dificuldades. A presidente também fez referência à Operação Lava Jato e disse que o país não vai tolerar a corrupção. Mesmo que seja aprovada a recriação da CPMF, a nova contribuição não deve entrar em vigor antes do segundo semestre do ano que vem. A estimativa é do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo ele, uma eventual volta da CPMF não será capaz de suprir o rombo do orçamento no próximo ano. A proposta de emenda constitucional para recriar a contribuição começou a tramitar na Câmara dos Deputados na semana passada. O texto prevê a cobrança de 0,2% sobre as movimentações financeiras durante 4 anos. A arrecadação desta vez seria para financiar os gastos com a Previdência. Mais uma vez, o presidente da Câmara usou o regimento para impor a vontade dele ao Congresso. Eduardo Cunha barrou a realização da sessão do Congresso, marcada para quarta-feira pela manhã. Ele e alguns líderes de partidos queriam que Renan Calheiros incluísse na pauta os vetos sobre financiamento de campanhas eleitorais. Os parlamentares que querem legalizar as doações das empresas têm pressa. Sem a derrubada do veto, o financiamento privado ficará proibido nas eleições do ano que vem. Alguns deputados acusam o presidente da Câmara de tentar chantagear Renan Calheiros ao condicionar a manutenção dos vetos presidenciais à derrubada da proibição de financiamento eleitoral por empresas. O reajuste de 6% no preço da gasolina e 4% para o diesel foi aprovado pelo Conselho da Petrobras na terça e começou a valer no dia seguinte. A justificativa da empresa foi a necessidade de ajustar os preços ao mercado internacional por causa da alta do dólar. Com aumento nas refinarias, a conta final mais uma vez vai sobrar para o consumidor. O repasse vai depender dos postos. O Sindicato Nacional dos Revendedores de Combustíveis afirma que ainda não há uma estimativa de quando nenhum reajuste será repassado. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, com Ana Carolina Cleve. Bom, uma grande discussão precedeu a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Essa é uma primeira questão que eu queria que você esclarecesse aqui para nós. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade desse financiamento empresarial de campanha, ele está dizendo que nós não vamos mais ter financiamento empresarial de campanha no Brasil, porque esse tipo de financiamento não se amolda à nossa Constituição, porque supostamente fere princípios constitucionais, ou ele disse que essa lei que está vigente é inconstitucional e o Congresso eventualmente pode fazer outra, instituindo o financiamento empresarial, desde que não tenha os mesmos vícios desta lei que foi declarada inconstitucional. O que é o correto e o que é o errado? Okay. Boa noite, Rocha. Boa noite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, ainda mais para debater um tema tão importante, né, objeto de tanta divergência no âmbito da sociedade e dos próprios poderes do Estado que não se entendem, né, o judiciário com um posicionamento, o legislativo com outro, o executivo indo agora, como a gente viu, na linha do que o judiciário decidiu, mas antes, quando apresentou lá suas informações na DIN, estava defendendo a constitucionalidade desse sistema que estava vigente. Mas a pergunta é muito boa. Analisando, a minha interpretação, ao analisar os votos do Supremo, é de que a declaração de inconstitucionalidade de pessoa jurídica, não só, então, de empresas, é qualquer pessoa jurídica,
é apenas para o sistema que foi declarado inconstitucional. Qual sistema? O sistema que estava previsto na lei no artigo 81 da Lei 9.504 de 97, que é o quê? A lei permitia a contribuição por pessoa jurídica para as campanhas eleitorais, desde que limitada a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição. Mas qual que é o problema disso? 2% do faturamento bruto é muita coisa. Se a gente pegar 2% do faturamento bruto de uma empresa como a Camargo Correia ou como uma Odebrecht, é muito expressivo esse valor. Diferente de, por exemplo, pegar de uma panificadora qualquer ou de um mercadinho. Então, o que deveria ter? Um teto nominal. Então, é esse sistema que levava à violação de princípios como a igualdade de oportunidade no processo eleitoral, como a violação do princípio republicano e a violação do princípio democrático. Ao meu entender, então, isso até o ministro Barroso, ele deixa expresso no voto dele, o que ele vai dizer? Eu estou declarando a inconstitucionalidade desta norma, da norma que se coloca como objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade. Eu não estou declarando a inconstitucionalidade em qualquer circunstância, qualquer contexto, da doação de pessoa jurídica. A mesma coisa, o Fux, relator da DIN, vai dizer, o que eu estou declarando a inconstitucionalidade é desse desenho institucional, ou seja, desse sistema que torna tão desigual a oportunidade entre os candidatos, porque quem mais doa é pessoa jurídica e poucas pessoas jurídicas. Então, a concentração de receita que vai para as campanhas, a maioria é de pessoa jurídica e das mesmas, e que doam para vários partidos. É esse sistema que eu estou declarando inconstitucional. Portanto, o que eu suponho é que não é a declaração de inconstitucionalidade, repito, de qualquer modelo de doação por pessoa jurídica. É do modelo que estava vigente. Perfeito. Bom, então, isso quer dizer que no futuro o Congresso pode voltar a legislar sobre isso e instituir um modelo que não afronte esses princípios constitucionais. Agora, apenas para fechar esse ponto, engraçado, eu me deparei com muitos amigos falando, mas como? Desde sempre essa lei está aí, vigindo as eleições, regulando, as empresas estão doando, por que só agora o Supremo Tribunal Federal vem e diz que é inconstitucional? É interessante pensar por que isso... E os princípios são os mesmos, né? Os princípios são os mesmos. E é interessante ver até o contexto, o financiamento, a permissão do financiamento por pessoa jurídica é recente, né? Então, na verdade, ela surgiu justamente para proibir, para tentar coibir os escândalos, a corrupção eleitoral. Qual foi o contexto disso? Justamente o escândalo do Collor. Naquela época, era proibido o financiamento por pessoa jurídica. E acontecia por meios ilícitos, né? Por caixa 2. E aí, quando instaurada a CPI, então o relatório da CPI para apurar as sobras de campanha do então presidente Collor foi no sentido de sugerir que deveria ser legalizado o financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, justamente porque dessa forma haveria um controle sobre o dinheiro que entra na campanha. Ou seja, a Justiça Eleitoral exerceria esse controle. E então, foi essa CPI que levou ao impeachment do presidente Collor, e aí houve 2 leis temporárias disciplinando a matéria, até que sobreveio a Lei 9.504 de 97, que é essa que foi objeto da ação direta de constitucionalidade. Então, causa estranheza, né, que esse retrocesso. Quer dizer, uma lei que veio justamente para estabelecer o maior controle, maior accountability para o processo eleitoral, acaba sendo encarada como inconstitucional, né? Sendo que não há nada na Constituição, a Constituição não disciplina em nenhum momento a questão do financiamento de campanha. Então, realmente, é de fundo moral mesmo, né? Toda a fundamentação da DIN e dos votos dos ministros são de fundo moral. E imagino que o contexto deve ser todo esses escândalos de corrupção, de mensalão e agora Lava Jato, mas o que eu diria é que a corrupção, o problema eleitoral não resolve, extirpando o financiamento de pessoa jurídica, não resolve o problema da corrupção. Eu quero voltar, depois do intervalo, exatamente nesse ponto, com a doutora Ana Carolina Cleve. Não saia daí porque eu vou e volto rápido.
Voltamos aos estudos da Rede CNT com a doutora Ana Carolina Cleve, hoje no Jogo do Poder, falando sobre financiamento de campanha. Bom, terminamos o primeiro bloco falando de Caixa 2. Eu tenho uma pergunta. Existe algum sistema eleitoral no mundo que não tenha Caixa 2? Onde existe essa mosca branca? Olha, Rocha, realmente, né? Eu imagino que em nenhum sistema do mundo seja tão eficiente a ponto de eliminar o Caixa 2. Mas o que a gente pode fazer é conter, né, o quanto possível o Caixa 2. E qual a forma de conter? Né? Como eu estava falando, né, no bloco anterior, é o máximo controle. Por quê? Com a permissão do financiamento privado, de contribuição por pessoa jurídica, a Justiça Eleitoral tem mecanismos de saber de onde vem o dinheiro. Né? O que acontece agora, tirando a pessoa jurídica? Esses mecanismos desaparecem. Mas mesmo no sistema que estava em vigor, se você me permite, claro. O que acontece? Existem duas razões pelas quais uma campanha faz Caixa 2. Tá? A primeira razão é para ultrapassar o limite fixado para os gastos de campanha. Né? Quando você chega num dado momento da campanha, que você bateu o limite, não tem mais como mexer, aí você vai para o Caixa 2. Né? Isso é, historicamente, os estudos demonstram isso. E segundo, é a empresa que não quer ser identificada. O sujeito quer doar, mas não quer que apareça que ele doou para aquele candidato. Ultimamente, os recursos que estão sendo utilizados para isso é você doa para o Diretório Nacional. Aí o Diretório Nacional pega aquele dinheiro e dá lá para o candidato a prefeito de Criciúma, né? Para a empresa não se identificar de que ela fez a doação. São basicamente essas duas razões. E isso, como evitar? Quanto à questão da identificação, a Justiça Eleitoral, na campanha presidencial de 2014, fez uma inovação importante nas resoluções, né? Para quem não sabe, a Justiça Eleitoral exerce essa competência do poder regulamentar e a cada ano da eleição ela vai expedir, então, regulamentos, né? Que tem que ser de acordo com legislação precedente para organizar, para gerir a eleição. Então, nessa resolução, que tratava então da prestação de contas, a Justiça Eleitoral determinou que, naquele ano, primeiro, as doações que fossem para partido e o partido doasse para candidatos deveria ser identificada. Então, não pode mais fazer a chamada doação oculta, que é exatamente isso, fazer a doação cruzada, dou para o partido, para que o partido, por sua vez, doe para o candidato para que a empresa não apareça. Então, não pôde mais proceder dessa forma na eleição de 2014. Outro aspecto importante de inovação que o TSE trouxe foi que, já por ocasião da prestação de contas parcial, ou seja, antes do pleito, os candidatos já deveriam indicar quais eram os doadores e o respectivo valor doado. Isso é muito importante, porque, inclusive, você pode influenciar o voto, né? A depender de quem está financiando aquela campanha. Então, isso foi de acordo com maior transparência, justamente nessa linha de maior controle, maior accountability eleitoral. Esse é um dos mecanismos que, na minha opinião, é eficaz para tentar afastar o Caixa 2. Mas eu acho que, claro, é difícil completamente você afastar a incidência disso. E quanto ao aspecto moral, que foi o que orientou muito a decisão, como você mesmo ressaltou, a decisão do Supremo Tribunal Federal. A mim parece absolutamente imoral que uma empresa, vamos pegar a eleição de Curitiba passada para prefeito, que uma empresa faça doação para o Gustavo Frutti e para o Luciano Dutti. Para mim, não entra na minha cabeça que isso seja possível. Talvez porque na política sou um pouco dinossauro, criado na velha geração, de que o sujeito que doava para o Partido Comunista porque ele era comunista, doava para o Partido Socialista porque ele era socialista e doava para o Partido... Questão eminentemente ideológica. Exatamente, né? Faz a doação porque eu tenho afinidade, eu quero... Aquele projeto ali é o projeto que eu quero, que eu sonho, ao qual eu me vinculo, né?
Agora, a empresa vem e doa para duas candidaturas ideologicamente absolutamente distintas, né? Do ponto de vista moral, como é que se explica isso? Bom, essa é uma das limitações que muitas pessoas que defendem o financiamento privado por pessoa jurídica colocam, que ainda que seja permitido, deve-se colocar essa limitação, que é, então tá bom, a empresa pode manifestar seu interesse em doar para determinado candidato, mas vai ser apenas para aquele candidato, não para todos. Eu confesso que eu sou um pouco resistente a essa ideia. Eu acho que a empresa pode doar e pode doar para mais de um candidato. Porque a empresa tem interesses, ela é um ator social, ela faz parte do todo o jogo democrático. Tendo interesses, né, o interesse dela se manifesta como? Ela é destinatária das normas que são feitas no Congresso. Ela pode doar para 2 candidatos, que aparentemente a gente sabe que no Brasil não tem essa linha tão definida, ideológica. Mas mesmo assim, doar para o PT e para o PSDB é duro. Mas ela pode doar para quem ela acha realmente os 2 que tenham mais chance de ganho e que possivelmente vão conseguir defender seus interesses depois. Defender seus interesses não significa, não estou querendo dizer aqui, defendendo, contratações ou participação de licitações de forma ilícita. Defender interesses no sentido de tentar trabalhar para que algumas questões, por exemplo, uma empresa na área de infraestrutura, algum incentivo para essa área, seja aprovado. É legítimo o interesse da empresa. Até acho um pouco ingênuo achar que pessoa física, quando doa, não tem interesse. Lógico. Também é interesse. A pessoa física não doa desinteressada. Então, aliás, um dos argumentos centrais do Supremo é de que a pessoa jurídica não poderia doar, porque a pessoa jurídica não vota, a pessoa jurídica não exerce direitos políticos. Mas nem toda pessoa natural, nem toda pessoa física também exerce direitos políticos. Então, é um argumento também que é frágil, né? Agora, só para a gente encerrar aqui esse bloco, o financiamento privado tem sido usado nos últimos anos no Brasil para mitigar o financiamento público, né? E aí o dinheiro que se destina do erário público para essa modalidade de financiamento é muito pouco, né? Isso, por exemplo, os partidos que não têm acesso a essa forma de contribuição empresarial, privada, porque as empresas não vão doar para o PSOL, não vão doar para o PSTU, não vão doar para esses partidos. Ganho, né? Ou Claro. por partidos mais do outro lado, mais conservadores, que não tenham expressão eleitoral, né? E aí, esses partidos ficam num caixote, sem ter possibilidade de crescimento por falta de financiamento também, né? E aí eu lembro o saudoso Jefferson Pérez, que dizia que, quando ele defendia ardorosamente o financiamento público, ele dizia que o financiamento público não foi feito para evitar Caixa 2, né? O financiamento público foi feito para que as pessoas que querem participar da política sem se envolver com financiamento privado possam fazê-lo sem problema. Como você imagina que nós podemos corrigir isso, né? Porque se voltar ao financiamento privado, nós vamos cair no mesmo ponto, né? Agora já aumentaram o financiamento público, houve uma grita geral, mas certamente vão aumentar mais ainda e é necessário aumentar. Se nós queremos democracia, nós temos que pagar, porque democracia, como dizia um amigo meu, enche o saco e custa caro. Custa caro. Democracia custa dinheiro, realmente. Pois é. Olha, aí é uma questão que realmente a gente tem que refletir. Como faria para tornar mais igual, né? Porque hoje a receita do fundo partidário é distribuída de acordo com a representação, né, no Congresso. E então, 95% do fundo partidário é distribuído dessa forma. Apenas 5% é distribuído igualmente para todos os partidos políticos. Mas, enfim, eu não acho... O que provoca uma desigualdade efetiva, porque se esses partidos maiores eles têm maior financiamento privado, não faz nenhum sentido que eles tenham um maior naco do público, né? Mas porque, de todo modo, mesmo sem o financiamento, vamos afastar o financiamento privado, mesmo só com o financiamento público, essa desigualdade permanece. Sim. De acordo com as regras que são postas hoje, Sim. né, que é de acordo com a representação. Quer dizer, aqueles partidos
maiores, que possuem maior votação, são os partidos que vão receber maior receita. Mas, na minha opinião, não pode ser igual mesmo. Tá? Essa desigualdade me parece que não é inconstitucional. É claro que o partido que tem maior força tem que ter, de alguma forma, mecanismos para ter maior influência. E é isso que justifica que o fundo partidário seja distribuído dessa forma. Né? Então, um PT, um PMDB, é lógico que são partidos maiores, são mais votados e, por isso, tem que ter mais força no cenário. Vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida para você nos contar e nos dizer como será a eleição do ano que vem. Vai ser de pau, pedra e chinelo. Nossa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, para finalizá-lo, com a doutora Ana Carolina Cleve. E eu queria saber o seguinte, a eleição do ano que vem, não teremos doação de empresa na campanha do ano que vem. Eu me sinto gratificado, porque eu sou contra esse troço, e quero ver como é que vai acontecer. A gente tem que experimentar. O que você imagina que vai acontecer? Primeiro, você acha que pode ter alguma chance do Congresso votar uma emenda constitucional e ela eventualmente ter vigência para a eleição do ano que vem? Ou são favas contadas? Não vamos ter financiamento empresarial de pessoa jurídica? Olha, Rocha, eu acho que o cenário já está pronto para a eleição do ano que vem, de 2016, né? Realmente não vai ser possível doação por meio de pessoa jurídica, apenas pessoa física, né? Houve a manutenção dos 10% do rendimento bruto da pessoa física e não há mais tempo, né? Então, assim, o Congresso já devia ter feito. Não fez. Devia ter tomado e não fez. 3 de outubro, né? Era o prazo. 2 de outubro vai ser a eleição do ano que vem, né? Que tem que ser exatamente o então, era 1 de outubro, 2 de outubro. Não fez essa semana, não fez faz essa mais. semana, não faz mais. Então, assim, o cenário é esse. Realmente, apenas pessoa física, né? Não pode pessoa jurídica, com algum limite também de recursos próprios, né? Tem mais essa. Esse também era o objeto. O limite da pessoa física vai ser esse limite. Continua o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior ao da eleição, certo. Né? Então, o rendimento bruto desse ano na pessoa física. E aí, só que o que modificou nessa nova legislação, que se aplica, então, para as eleições de 2016, é que ela trouxe teto com gastos, né? Agora, enfim, não vou detalhar aqui, mas, por exemplo, numa cidade com até 10 mil habitantes, um prefeito pode gastar até 100 mil reais e um vereador até 10 mil reais. E assim ela vai colocando proporcionalmente gastos que devem ser respeitados, que é uma novidade, né? Que não havia. O que era previsto é que deveria haver no ano da eleição uma lei estabelecendo o gasto e, na ausência dessa lei, o partido é que comunicaria à Justiça Eleitoral o quanto gastaria, né? Então, ficaria a critério do partido. Então, para a próxima eleição, numa cidade com 10 mil habitantes, como é que vai ser? O prefeito tem até 100 mil de possibilidade de gastos. Pessoa jurídica não pode doar, apenas pessoa física. Curitiba nós temos... Inclusive valores estimáveis em dinheiro, né? Não apenas. Sim. Curitiba nós temos o quê hoje? 3 milhões já? Já temos 3 milhões em Curitiba? Acho que temos 3 milhões. Aí então vai ter que obedecer essa proporção. Obedecer uma proporção que está detalhada na lei, né? Do teto de gastos. Vai ser interessante, porque os partidos vão se equipar para fiscalizar os adversários, né? Mas assim, eu acho, como eu falei, né, no bloco anterior, eu acho um pouco inocente acreditar que não vai ter, de alguma forma, influência de capital privado por pessoa jurídica. É claro que vai, né? E por isso que, assim, os eleitoralistas, a academia que eu participo, que é a Academia Brasileira de Eleitorado Político, o IPRAD, Instituto Paranaense de Eleitorado, todos nós estamos um pouco, assim, perplexos com tudo isso, justamente porque o que nós defendemos é o controle. Quer dizer, que a Justiça Eleitoral tenha mecanismos de ir atrás de quem pratica corrupção. Então, agora, na verdade, o que acontece? A empresa
Está fora. Está fora. Quer dizer, a empresa não vai ser, não vai ter punição. Os não vai empresários ter estão dando graças a Deus, quer dizer, eu não posso doar. Pode ser, porque o que eu disse antes, qual que era? Quem doasse acima do limite, pagaria multa e ainda tem a proibição de licitar e participar de licitação e contrato com a administração pública. Então, hoje não tem nenhum mecanismo para você poder, enfim, impor alguma sanção para a pessoa jurídica que descumpra a norma, né? Porque não há norma prevendo doação de pessoa jurídica. Não há nenhuma regra no Código Penal, no Código Eleitoral, sancionando isso? Fazia sentido quando era possível, né? Sim. Agora, você não tem um mecanismo para ir atrás, enfim. Nós vamos viver uma bela experiência ano que vem. Vai ser uma experiência, vamos ver. Para os advogados, para os marqueteiros, né? Vamos ver se até para as próximas eleições presidenciais, se esse quadro se reverte, né? Tá bom. Obrigado por você ter vindo aqui, Rocha, muito foi um grato, prazer. viu? Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.